Setorista crava retorno de craque do Flamengo na grande final da Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, o link na descrição. Vene Casagrande atualizou as últimas do Mengão nesta segunda. Pelo Brasileiro contra o Galo amanhã, o clube carioca já pode ser campeão com 2 rodadas de antecedência. E Léo Ortiz, que vem treinando forte, buscando estar 100% no próximo sábado. Será que vai dar tempo? Deixe sua opinião nos comentários. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Ô, Benê, o que você mais gostou do Flamengo? Além da matemática, o que te animou na exibição contra o Red Bull Bragantino? Fernandinha, vamos lá. Primeiramente, boa tarde Pedrosa, a todos aí que estão nos assistindo. Uma ótima semana a todos. O Flamengo voltou a jogar da maneira que sabe jogar. Fazia tempo que o Flamengo não fazia uma grande partida como fez diante do Red Bull Bragantino. E eu acho que não é coincidência o Flamengo fazer esse grande jogo por conta do retorno do Jorginho. Jorginho ficou um longo período aí se recuperando de um problema, voltou no jogo anterior e entrou no segundo tempo, mas era um contexto totalmente diferente, e agora, junto com a Arrascaeta ali no meio de campo, ele conduziu o Flamengo de uma maneira absurda, jogou muita bola, o que o Jorginho jogou contra o Red Bull Bragantino, e para mim, ele é um grande jogador, ele faz total diferença no esquema tático do Flamengo, o passe que ele deu pro gol do Arrascaeta, ele deu um passe também no primeiro tempo pro Gonzalo Plata, que o Gonzalo Plata não soube aproveitar, então eu gostei do Arrascaeta, assim, para mim, hoje, ele é o melhor jogador do futebol sul-americano, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro. Gostei também da partida do Everton Araújo, mas por que o Everton Araújo jogou bem? Porque ele teve ao lado dele o Jorginho. O Jorginho, além de ser um cracaço da bola, ter uma qualidade absurda, tecnicamente falando, ele é um jogador que ele faz os outros crescerem de produção. Como a gente gosta de mencionar aqui o Thiago Silva no Fluminense, é o Jorginho no Flamengo. Todos que jogam ao lado dele vão jogar bem, porque ele é um cara que sabe fazer isso, ele faz os outros crescerem de produção. Mas eu acho, Fernanda, que a melhor notícia do Flamengo nos últimos jogos, óbvio que o Flamengo não vinha jogando bem, mas tinha um jogador que estava crescendo de produção e que para mim hoje tem que ser titular na equipe do Flamengo, é o Everton Cebolinha. Esse jogador, ele está vivendo uma boa fase, voltou muito bem de uma lesão, ele ficou um período aí se recuperando de um problema muscular, voltou muito bem e hoje ele está sendo um jogador mais eficiente que o companheiro dele nessa posição, que é o Samuel Lino. Tanto é que ele faz a jogada ali no gol do pênalti, ele que fez a jogada, ele quebra a linha adversária fazendo dribles, algo que o Felipe Luiz pede para o Samuel Lino, mas o Samuel Lino não está conseguindo fazer. Isso não quer dizer que eu acho que o Samuel Lino não vai render mais com a camisa do Flamengo. Estou falando de momento. Se a final da Libertadores fosse hoje, eu escolheria o Cebolinha, sem sombra de dúvidas, para jogar na ponta esquerda. Então eu gostei do Flamengo todo, em todos os sentidos. O plano de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz, deu certo. Tudo que ele pensou para esse duelo, o Flamengo foi soberano, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais de 3 gols. Então o Flamengo, ele está vivendo, voltou a viver uma boa fase. Mas eu acho que isso muito graças ao retorno do Jorginho, porque esse para mim foi o grande jogador dessa partida. Lucas Pedrosa, tô igual minha avó, vou falar. Lucas Pedrosa, você também escolheria o Cebolinha? Se hoje fosse a final da Libertadores, ele seria o teu titular também? Fernanda Maia, o Everton Cebolinha é um jogador que já brilhou com a camisa da seleção brasileira e campeão de Copa América. E foi o principal jogador do Brasil naquele título, inclusive. O Everton Cebolinha sai do Brasil como campeão de Libertadores, como ídolo do Grêmio. Ele vai para o Benfica, não consegue se firmar tanto, até por uma questão também de posicionamento. Colocam ele para jogar na ponta direita, se não me engano, até o Jorge Jesus, exatamente. E quando ele chega ao Flamengo, o grande problema do Everton Cebolinha é físico, nunca foi técnico. Tanto que o Everton Cebolinha imprimiu uma grande fase com o Tite, ele foi bem com o Tite, mas ele não conseguiu se firmar justamente porque foi interrompido com uma lesão. Esse cara, com o nível de futebol que ele tem, se ele estiver bem fisicamente, ele está em outra prateleira em relação aos postulantes àquela posição de ponta esquerda. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador melhor do que o Samuel Lino, melhor do que o Michael, melhor até do que o Bruno Henrique naquela posição hoje, porque o Bruno Henrique já não tem mais a mesma explosão de antes. Então, cara, ele é muito técnico, ele finaliza bem, ele tem qualidade, ele é inteligente, ele não sente jogo grande. Eu sempre gostei do Everton Cebolinha e acho que, pra mim, essa oportunidade de jogar no sábado 100% e ele cada vez ganhando mais ritmo, cada vez mostrando o jogador que ele é, o Flamengo vai ganhar um baita de um reforço para essa final. Sobre o Cebolinha, vale mencionar, eu estava vendo os números dele depois desse jogo, ele tem 34 jogos na temporada.
Ou seja, menos da metade que vários jogadores do Flamengo. Onde eu quero chegar? Fisicamente falando, ele tá bem. É como se ele estivesse no meio da temporada. O problema é, ele sofreu com lesão, é ritmo de jogo. E ritmo de jogo ele está adquirindo, ele está mostrando que ele já está com ritmo de jogo. Então, se hoje tivesse que escolher entre o Samuel Lino e o Cebolinha, eu não vejo motivos para não escolher o Cebolinha. Porque tudo que o Samuel Lino tenta fazer, o Cebolinha está conseguindo fazer. E repito, gente, isso aqui não quer dizer que eu esteja pedindo a saída do Samuel Lino do Flamengo, que eu acho que o valor que o Flamengo pagou não vale a pena. Isso não está entrando no mérito no debate. O debate nesse momento é quem tem que ser titular na ponta esquerda. Para mim é o Cebolinha. Outro jogador que eu esqueci de mencionar também, que jogou muita bola no sábado contra o Bragantino, Varela. A diferença quando o Royal joga e quando o Varela joga é outra. E também não é uma crítica ao Royal dizendo que eu quero que ele saia do Flamengo. É mais adaptado, né? O Varela tá mais adaptado, tempo já. Olha só quanto que o Varela sofreu até ele viver esse bom momento com a camisa do Flamengo. Vários torcedores queriam a saída do Varela num passado recente. Então, assim, tudo é tempo. Tem que dar tempo ao Emerson Real para ele se readaptar. Existe essa questão do tempo na lateral do Flamengo. Óbvio. O Wesley foi a mesma coisa. A mesma coisa. Até o próprio Rodinei foi a mesma coisa. E agora está acontecendo com o Emerson Real. Só que a gente precisa comentar o momento. E tem uma Libertadores batendo a porta. Quem eu escolheria? Obviamente o Varela, jogou muita bola. E sobre o Jorginho, tem uma diferença também. Ele é cobrador de pênalti. Dificilmente ele perde um pênalti. Isso faz total diferença. Ele chama a responsabilidade. Por exemplo, na final da Libertadores, pode ir para disputa de pênalti. Vamos colocar aqui ele na é um tela cara que... o Jorginho, ele bate de uma forma, né, Pedrosa e Venê? Bem diferente, né? Ele pula, né? Ele dá um saltinho. Sabe como ele começou com isso? Como, uma curiosidade. Nos tempos de Nápoles, um clube italiano que ele atuou, ele estava brincando pós-treino, aquelas brincadeiras que rola com desafio, jogador com goleiro, quero ver você pegar. Aí ele, numa brincadeira, ele bateu desse jeito, aí o goleiro foi e brincou com ele, esse pessoal brincou, como assim? Como que você fez isso? Aí ele foi e fez de novo. Aí a galera falou, por que você não faz isso nos jogos? Aí ele começou a fazer e a partir de então ele só bate desse jeito. E aí com o pé de apoio no ar... Não dá direção pro goleiro, o negócio fica difícil, hein, Pedrosa? Fica, porque ele aguarda até o último momento para poder escolher o canto que ele vai bater, e é justamente isso que você falou. Hoje os goleiros, eles conseguem estudar através de vídeos, através de monitoramento até da preparação de goleiros, qual é o posicionamento que esse cara faz, quantas vezes ele bate num canto, quantas vezes ele bate no outro, como é que o braço dele está posicionado para a batida aberta ou a batida no canto cruzado, e também essa questão do próprio pé de apoio. Quando ele pula, você não consegue ler o braço e você não consegue ler nem a perna. Então ele espera o goleiro cair, escolher o canto e bate no outro. Jorginho joga muito. Joga muita bola e essa precisão e a concentração também. A gente vê que o pênalti não é só o gestual, a base técnica, né? O quanto você treinou, o quanto você é capaz. Tem jogadores que têm mais facilidade, estou falando do gesto técnico. O pênalti é muito mental, né? Você pode ser perfeito, mas se você não for pra bola com a cabeça boa, você vai perder. E o Jorginho tem um nível de concentração, a gente vê até pelo semblante nele, que é impressionante, uma experiência, tudo, né, Venê? Inclusive o espírito dele também é importante, porque eu acho que faltava isso em muitos jogadores do Flamengo. Encarar o jogo como ele tem que ser encarado. Chamar a responsabilidade, vibrar mesmo. E ele vibra o tempo todo. Totalmente diferente. E também não é uma crítica a outros jogadores, mas eu acho que isso é importante. Um ou outro atleta tem que ter isso em campo. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim também contra o Red Bull Bragantino. E sobre cobrança de pênalti, ele bateu o primeiro pênalti dele com a camisa do Flamengo contra o Neuer, no Bayern de Munique. Ele pegou a bola, ele tinha recém chegado ao Flamengo, ele pegou a bola e falou, eu vou bater. E bateu muito bem, tanto é que converteu. É que se tratando de Jorginho, quem tem medo do cobrador... É o goleiro. É o goleiro. É verdade. Não é o contrário. E quem faz mais falta, ele ou o Pedro? Jorginho ou Pedro? Para a engrenagem do Flamengo, quem faz mais falta é o Jorginho. Você também acha, Venê? Eu falei isso 15 dias atrás e esse jogo, para mim, só confirmou isso. Acho que o Pedro decide jogo. É isso. Mas eu penso o seguinte, o Felipe Luiz, ele aprendeu a jogar sem o Pedro, porque ele foi obrigado. Ele ficou 7 meses sem o Pedro. Sem o Jorginho, ele não aprendeu. Quando o Jorginho ficou fora, antes daquela data FIFA, o Flamengo sofreu. E agora, quando ele ficou fora, o Flamengo sofreu de novo. Então, assim... A gente viu em campo que o Jorginho faz muita falta. E como o Flávio Vinick disse no VT, o Flamengo já pode ser campeão brasileiro amanhã, minha gente, no jogo contra o Atlético Mineiro, lá na Arena do Galo. Para isso, o Palmeiras precisa perder para o Grêmio. Se o Palmeiras perder, ele fica com 70 pontos.
E o Flamengo vencendo vai a 77. Olha só, e aí o Palmeiras que não venceu o Fluminense. E aí o Abel falou um negocinho, Pedrosa. Abel que é o treinador do Palmeiras. Vamos escutar o Abel. Será que ele já entregou os pontos? Cadê? Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Estou a 2 passos do paraíso, não sei se vou voltar. Estou a 2 passos. Não sei se eu vou voltar, essa parte é boa. Na minha vez, o Cristo fecha o braço. A tua vez era... Mental fraco. Pipocou. E pipocou. Aí o Abel falava, olha, o time do Abel não perde pra ninguém. E eu lá, correndo, sabe? Já são 4 jogos sem ganhar, Abel. Parece o Vasco. Mas tu acha que ele entregou os pontos ali, ô Pedrosa? Nascimento. 2 tiros nas costas. O campeonato não acabou. Pedrosa. O campeonato está aberto. O treinador que é conhecido como motivador. Vai falar isso no coletivo? Adoro um blefe em coletivo. Ah, meu Deus. Ele fez Adoro isso um ano blefe. passado. Gosta muito desse jogo mental. E você gosta sabe o muito. que aconteceu com ele ano passado, Ele né? fez em 2023 também. Também. Comigo também. Ele fez em Ele 2023. na faz minha desde que ele vez. chegou, gente. É. Desde que ele chegou, quando o Palmeiras começa a entrar em crise, geralmente ele traz a crise pra ele. É. Ele inventa alguma coisa, ele fala alguma Agora, coisa. tem algo que precisa ser mencionado nessa coletiva que ele O fez quê? também. Ele reclamou dos jogos durante data FIFA, reclamou do calendário. Engraçado, Abel Ferreira, que quando a CBF fez alterações no calendário, que obviamente prejudicaria Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras veio publicamente, através de uma nota oficial, elogiar a postura da CBF. E agora vai você criticar a postura da CBF, sendo que na época vocês elogiaram? Agora aguenta, agora não bota a culpa na data FIFA nos jogos, porque o Flamengo também sofreu com isso, não foi só o Palmeiras não. Então isso pra mim é balela do treinador do Palmeiras. E eu queria falar mais uma vez, eu vou falar e vou ser chata até o fim. No ano passado, ninguém tava preocupado comigo. Que eu tava jogando os dois, que eu tava brigando pelos dois, depois eu fui correndo pro Mundial, o Botafogo, aí todo mundo, o Botafogo, olha aí o Botafogo piorou, ih, meu Deus, vai pipocar de novo. Agora tá aí, o Palmeiras tá cansado. O Abel adora reclamar quando tá só no pé dele. Quando tá no pé do outro, tá tudo certo, né? É igual o erro de arbitragem. Aí ele erram pra ele, o bichinho virou, né? Meu Deus do céu. Quando não é pra ele, biquinho de lacre, né, ô Pedrosa? Agora ele falou perdemos-lo. Perdemos-lo. Agora é perdemos. Eu acho que isso aí é nitidamente estratégia para É mudar o estratégia, foco e já para vi. ninguém ficar falando das péssimas atuações do Palmeiras. Claro porque que a atuação do Palmeiras contra o Fluminense foi terrível. Foi terrível. E contra o Vitória também. E contra o Mirassol também. Também, E exatamente. contra o Santos também. Também. Olha aí, com gol marcado no jogo contra o Bragantino, o Bruno Henrique empatou com o Cano como o terceiro maior goleador do Novo Maracanã. Tá aí na tela, olha aí a arte, artilheiros do Novo Maracanã. O Pedro tem 104 gols, o Gabigol em segundo com 82 gols. O terceiro é o Cano e o Bruno Henrique com 63. Os dois na briga ainda, né? Os dois jogando no Maracanã, o Cano com menos oportunidade, mas está em atividade ainda. E o Arrascaeta em quinto com 56 gols. O número do Pedro impressiona, mas ele é um goleador e ele era do Flu também, né? Sim. Ele tem aí o Flu e o Fla dentro desse número, né, Pedrosa? Sim, eu acho que ninguém vai chegar no Pedro, não. A não ser que o Gabigol volte pro Flamengo e comece a fazer gol, que eu acho que é muito impossível nesse momento. O Arrascaeta é o dobro de gols praticamente, difícil chegar, mas o Pedro para mim é um cara que já tem um número expressivo, mais de 100 gols, muito difícil que alguém consiga passar o Pedro. Ao mesmo tempo, isso também dá toda a moral pro Bruno Henrique, que é um cara que jogou boa parte da carreira dele como ponta e só agora ele joga como centroavante, ter 63 gols. É gol pra caramba. E a torcida do Palmeiras ficou revoltada, sabe com quem? Com o Fábio, coitado.
O que o Fábio tem a ver com isso, Cris? Saiu xingando o goleiro do Fluminense pelo resultado. Calmamente, o Fábio foi lá e respondeu: não ganhou do Santos, vocês querem reclamar comigo? Vocês tinham que ganhar do Santos, pô, do Vitória. Tá aí na tela o vídeo. Muito bem. Não é a primeira vez. Somos todos Fábio. Ai, meu Deus do céu. E ô, Pedrosa. A vitória do Flamengo no último fim de semana produziu uma reviravolta significativa no cenário do Campeonato Brasileiro, elevando de maneira expressiva as suas perspectivas de conquistar o título nacional. O triunfo por 3-0 diante do Bragantino, em pleno Maracanã, não apenas consolidou o bom momento da equipe rubro-negra, como também, aliado ao tropeço do Palmeiras, alterou drasticamente o panorama matemático da disputa. Enquanto o time carioca mostrou força e eficiência, o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, não conseguiu sair do empate sem gols contra o Fluminense, resultado que produziu impactos diretos nas projeções estatísticas. Antes da rodada, a probabilidade de o Flamengo ser campeão girava em torno de 70,73%. Mas após os acontecimentos mais recentes, saltou para impressionantes 93,05%. Em contrapartida, as chances do Palmeiras, que eram de 28,04%, despencaram para apenas 6,45%. Colocando o clube, alviverde, numa situação bastante delicada na reta final do campeonato. Esse novo contexto matemático acende a possibilidade concreta de que a definição do título ocorra já na próxima terça-feira, em uma rodada que tem todos os elementos para se tornar decisiva. O Flamengo enfrentará o Atalanta MD na Arena Emavi, em Belo Horizonte, enquanto o Palmeiras viajará a Porto Alegre para encarar o Grêmio. A combinação de uma vitória rubro-negra com uma derrota palmeirense seria suficiente para sacramentar matematicamente a conquista do Brasileirão para o clube carioca, independentemente dos resultados das duas rodadas restantes. Um desfecho antecipado como esse seria especialmente marcante, já que ocorreria poucos dias antes da decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o sábado seguinte, em Lima, no Peru. Tal situação também adiciona um componente emocional e estratégico às preparações de ambos os clubes, que terão de conciliar suas realidades no campeonato nacional com a expectativa e a pressão de uma final continental. Embora o Cruzeiro ainda figure matematicamente entre os clubes com chances de título, suas perspectivas são extremamente reduzidas, atingindo apenas 0,48%. Essa porcentagem, que já é mínima, pode se tornar inexistente caso o time celeste não consiga um bom resultado em seu compromisso ainda neste domingo, contra o Corinthians, no Mineirão. Uma eventual derrota cruzeirense encerraria de forma definitiva qualquer possibilidade matemática de levantar a taça, já que mesmo vencendo os 3 jogos finais, poderia, no máximo, igualar o Flamengo em número de pontos. Mas ficaria atrás no critério de vitórias, que é um dos primeiros utilizados em caso de empate na pontuação. Assim, o Cruzeiro depende não só de triunfos próprios, mas também de uma combinação improvável de resultados envolvendo Flamengo e Palmeiras, o que torna sua missão praticamente inalcançável. Esses cálculos sobre probabilidades de título não são construídos de forma aleatória, mas sim a partir de um modelo robusto e detalhado desenvolvido pelo economista Bruno Mizumi, que trabalha com microdados coletados pela equipe do Gato Mestre desde 2013. Ao longo desse período, foram analisadas minuciosamente as características de finalizações e resultados de 4.902 partidas do Campeonato Brasileiro. Esses dados servem como referência para estimar a produtividade ofensiva e defensiva das equipes, a partir do uso da métrica de expectativa de gols, conhecida internacionalmente pela sigla XAVE. Essa metodologia é amplamente utilizada no futebol moderno por clubes, analistas e especialistas em estatística esportiva, já que permite identificar padrões de eficiência e perigo real das jogadas, indo muito além do simples número de finalizações realizadas. A lógica do modelo leva em consideração que a dinâmica de um campeonato de pontos corridos é influenciada não apenas pelos resultados já conhecidos, mas também pelo potencial futuro de cada equipe, que pode variar a cada rodada. Por isso, as probabilidades calculadas nem sempre acompanham fielmente a posição dos clubes na tabela. Por exemplo, se um time apresenta desempenho apenas mediano, mas terá de enfrentar como visitante adversários que são extremamente fortes quando jogam em casa, suas chances de vitória diminuem consideravelmente. Em contrapartida, uma equipe de alta eficiência ofensiva e defensiva, que ainda terá pela frente jogos teoricamente mais acessíveis, seja por enfrentar adversários em má fase,
ou por atuar como mandante em partidas decisivas, tende a ver suas projeções crescerem. Além disso, o segundo turno do campeonato envolve a inversão dos mandos de campo em relação ao primeiro turno, o que altera significativamente os cenários e exige constante atualização das projeções. Os parâmetros utilizados no cálculo dessas probabilidades são numerosos e complexos, formando um conjunto amplo de variáveis que ajudam a representar com precisão a qualidade de cada oportunidade de gol. Entre esses fatores estão a distância e o ângulo em relação ao gol no momento da finalização, a condição do jogador na hora de chutar, como estar cara a cara com o goleiro, finalizar sem oposição ou ter marcado com alguma parte específica do corpo, se a finalização ocorreu de primeira ou após condução da bola e se foi feita com a perna dominante ou não. Também são consideradas as características da jogada que originou o lance, como escanteios, pênaltis, cruzamentos, faltas diretas ou roubadas de bola, a posição do atleta, a força do chute, o tempo de jogo, a idade do jogador e até mesmo a altura do goleiro quando se trata de jogadas aéreas, entram na equação, que determina a expectativa de gol de cada finalização. Outro elemento relevante é o valor de mercado das equipes, utilizado como uma proxy para a qualidade dos elencos ao longo das temporadas, segundo dados do Transfermarkt, uma fonte amplamente empregada em análises esportivas. Essas informações são combinadas para formar o XG total de uma equipe durante uma partida. Como exemplo, uma finalização da chamada meia-lua, localizada na entrada da área, historicamente resulta em gol apenas cerca de 7 vezes a cada 100 tentativas, produzindo um valor de XG aproximado de 0,07. Já um contra-ataque, unidade de jogo na qual há menos defensores posicionados entre o atacante e o gol, geralmente possui um XG mais elevado, pois representa um tipo de situação muito mais favorável ao finalizador. A soma dessas probabilidades ao longo da partida revela não apenas a qualidade das oportunidades criadas, mas também oferece uma maneira objetiva de medir se o resultado final refletiu ou não o volume e o tipo de chances produzidas. O modelo estatístico utilizado para transformar essas análises em previsões concretas sobre o andamento do campeonato é baseado na distribuição conhecida como Poisson bivariada. Essa técnica é adequada porque permite calcular a probabilidade de diversos números de gols ocorrerem em determinado intervalo, menos no caso, os 90 minutos regulamentares de uma partida de futebol. Para estimar as chances de cada equipe terminar o campeonato em cada posição da tabela, o método chamado Monte Carlo é empregado. Esse método consiste em rodar milhares de simulações para cada partida ainda não disputada, levando em consideração todas as variáveis mencionadas anteriormente. Nas simulações realizadas, cada jogo é repetido 10.000 vezes virtualmente, criando um grande volume de dados probabilísticos capazes de indicar, com relativa precisão, as chances de cada time vencer, empatar ou perder. Somando-se os resultados de todas essas simulações, é possível determinar a probabilidade final de título, vaga em competições internacionais, rebaixamento e outras classificações. Em meio a esse cenário estatístico, o Flamengo segue seu planejamento para o jogo contra o Atlético MG. Mesmo tendo a final da Libertadores no horizonte próximo, a delegação rubro-negra viaja ainda nesta segunda-feira, rumo a Belo Horizonte. Após realizar o último treinamento pela manhã, o técnico Felipe Luiz, que vem conduzindo a equipe interinamente ou de forma definitiva, dependendo do contexto mencionado, menos convocou todos os jogadores que estão em condições de atuar. Apenas aqueles que se recuperam de lesões, como Pedro e Léo Ortiz, não acompanharão a viagem. O zagueiro, aliás, está em preparação especial para estar disponível na final continental, e seu processo de recuperação tem sido conduzido de maneira cautelosa pelo departamento médico e pela comissão técnica. De La Cruz, jogador que habitualmente é preservado em partidas realizadas em gramados sintéticos, foi relacionado desta vez, indicando que o Flamengo levará a campo força máxima dentro do possível. A perspectiva de conquistar o título brasileiro já nesta rodada se torna, portanto, não apenas uma possibilidade matemática, mas também um elemento motivador dentro do clube. Para isso, o Flamengo precisa superar o Atlético MG fora de casa, um adversário que, embora alternando momentos na temporada, costuma ser muito forte diante de sua torcida. Caso consiga os 3 pontos e o Palmeiras saia derrotado de sua visita ao Grêmio, a diferença entre os dois clubes se tornará de 7 pontos, restando apenas 6 em disputa nas últimas 2 rodadas. Essa situação encerraria qualquer chance de reação do Palmeiras e tornaria o Flamengo campeão brasileiro. Antes mesmo de entrar em campo novamente, esse cenário também adiciona pressão sobre os palmeirenses,
que sabem que não podem desperdiçar pontos nesta fase crítica do campeonato. O Grêmio, por sua vez, costuma ter um desempenho sólido em casa e pode se tornar um adversário ainda mais complicado por se tratar de um confronto que, apesar de não valer título para os gaúchos, carrega grande peso competitivo.